O Fluminense está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes e já conhece seu adversário será a poderosa Internazionale de Milão. E olha, se a gente parar para lembrar de quando os grupos foram sorteados, esse confronto já era uma possibilidade bem real, deu a lógica. O Fluminense avançou em segundo no seu grupo e a Inter terminou em primeiro no dela. Agora chegou a hora do desafio de verdade. A classificação veio com um empate contra o Melodi num jogo que poderia ter sido melhor. O tricolor não jogou bem, é verdade. A atuação ficou abaixo do esperado. Mas no fim das contas o objetivo principal foi alcançado, a vaga. Num grupo com Borussia Dortmund, uma equipe da Ásia e outra da África do Sul, a expectativa era justamente essa, passar de fase. Com todas as dificuldades, o Fluminense fez o mínimo necessário e isso já coloca o clube entre os 16 melhores do torneio. Agora não tem mais margem para erro. A Inter de Milão é um adversário duríssimo, atual vice-campeã da Liga dos Campeões. E mesmo que esteja longe do seu auge físico, já que teve pouco tempo de descanso desde a final europeia até a estreia no Mundial, ainda é um time com elenco fortíssimo, qualidade técnica absurda e muita experiência em jogos grandes. É o tipo de confronto em que, se o Fluminense não entregar tudo, e mais um pouco, vai ser atropelado. O curioso é que o melhor jogo do Fluminense até agora foi justamente contra o Borussia Dortmund. Teve intensidade, entrega, coragem. Não venceu, mas mostrou que dá para competir. E é esse espírito que precisa aparecer de novo contra a Inter. Jogo perfeito, entrega máxima, foco absurdo. Só assim o tricolor pode sonhar com as quartas de final. Do outro lado temos uma Inter que chegou tranquila até aqui, jogando um futebol dominante. Passou por cima do River Plate sem dó, controlando o jogo com autoridade. A diferença técnica é clara e a margem de erro para o Fluminense é mínima. Mas é exatamente por isso que esse confronto também é uma grande oportunidade. Avançar contra a Inter seria uma conquista enorme, algo histórico. A preparação segue firme em Colômbia e o time vai viajar de ônibus para Charlotte na véspera do jogo. O trajeto é curto, cerca de 1h30. O duelo acontece na segunda-feira às 4 da tarde no estádio Bank of America. O lado da chave em que o Fluminense caiu, pelo menos em teoria, é o menos pesado. Se tivesse terminado em primeiro, o time carioca estaria no caminho de gigantes como Paris Saint-Germain, Flamengo e Real Madrid. Mas avançando em segundo, ainda assim o desafio nas oitavas já é gigante. A comparação entre enfrentar o Monterrey ou a Inter é inevitável. O Monterrey fez uma campanha parecida com a do Fluminense, seria um jogo equilibrado. Mas a Inter é outro patamar. Muito mais investimento, muito mais elenco. É o tipo de confronto que exige perfeição. E ao mesmo tempo é a chance de mostrar para o mundo que o futebol sul-americano pode sim bater de frente com os grandes da Europa. E por mais que a lógica diga que a Inter é favorita, o futebol tem dessas. O Mundial está cheio de surpresas, zebras e atuações inesperadas. O próprio Fluminense vem de uma sequência de 9 jogos sem perder e já mostrou que tem capacidade para jogar em alto nível. Contra o Borussia o time provou isso. Então por que não repetir essa atuação? A chave é a coragem. O Fluminense vai ter que jogar com ousadia, sem medo. Pressionar, propor jogo, agredir. Se recuar demais vai sofrer. Se tiver medo vai ser engolido. Mas se entrar com a faca nos dentes pode sim sair com um resultado histórico. A grandeza da Inter de Milão exige respeito, claro, mas também exige que o Fluminense se agigante. Inclusive essa classificação para as oitavas já trouxe um impacto financeiro gigantesco. O clube garantiu 50 milhões de reais em premiação até aqui. Se passar para as quartas, esse número salta para 220 milhões. Um recorde na história do clube em uma única competição. Então, além do prestígio esportivo, tem uma grana muito pesada em jogo. É sonho, visibilidade, projeção internacional e um respiro financeiro absurdo. Os jogadores sabem disso. Após o jogo, Samuel Xavier, Lima Keno e outros atletas falaram sobre o peso da classificação e a expectativa para o próximo duelo. Todos destacaram o calor intenso na partida contra o Melodi, a importância da torcida e a necessidade de manter a concentração máxima. Ficou claro que o time está ciente do desafio que vem pela frente, mas também sabe que é possível. Samuel destacou como a torcida foi fundamental, especialmente nos minutos finais, quando o time já estava exausto.
Ele chamou o torcedor e a resposta foi imediata. Essa conexão entre arquibancada e campo pode ser um diferencial gigante. Lima e Keno também falaram sobre a estratégia de segurar o empate e a dificuldade de enfrentar um adversário que tem tanta posse de bola. Mas o importante, como eles disseram, era sair classificado, e isso foi feito com mérito. E tem mais: o próprio fato de enfrentar um gigante como a Inter pode ser motivação extra. Os jogadores sabem que não podem entrar em campo desligados e sabem que qualquer vacilo será fatal. A grandeza do adversário obriga o Fluminense a dar o máximo. E isso, curiosamente, pode ajudar. O medo vira atenção, a atenção vira foco e o respeito vira motivação. Diante da Inter não dá para pensar em sorte. Não dá para contar com o acaso. É organização, é disciplina, é estratégia. Como o próprio Renato tem feito, ajustando o meio-campo, alterando peças de acordo com o momento do jogo, mantendo o time competitivo mesmo quando precisa mudar a formação. A partida contra o Melodi mostrou isso. As substituições foram feitas pensando em fechar os espaços, controlar o jogo e não se expor desnecessariamente. E deu certo. Mesmo sem vencer, o Fluminense garantiu a vaga e agora chega com confiança renovada para o confronto mais duro até aqui. E quando se fala em confronto duro, é bom lembrar o seguinte: a Inter pode até estar com o físico um pouco abaixo, mas o nível de concentração dele segue altíssimo. O time italiano é conhecido por saber jogar esse tipo de mata-mata. Eles não precisam estar no auge para complicar a vida de qualquer um. O Fluminense vai ter que jogar o jogo da vida. Literalmente. Não dá para entrar em campo achando que pode errar. Não dá para entrar só para ver o que vai acontecer. Tem que ser protagonista. E se tem um exemplo a ser seguido, é o jogo contra o Borussia. Ali o Fluminense mostrou que é capaz de competir com intensidade, com coragem e com imposição. Mostrou que quando quer consegue fazer frente aos grandes. E vai ter que repetir isso. A Inter de Milão não vai dar segunda chance. E os jogadores sabem disso. A postura tem que ser de guerra. Cada dividida, cada bola, cada passe tem que ser tratado como se fosse o último do jogo. E mais, o Fluminense não pode se contentar só em ter chego até aqui. Não é hora de se acomodar. É hora de pensar grande. De se enxergar como um clube gigante que é. Porque o feito já é enorme, sim, mas ainda dá para sonhar com mais. Dá para fazer história. Dá para ir além. E essa é a mentalidade que precisa entrar em campo. Muitos clubes rivais estão assistindo de longe, remoendo a ausência e vendo o Fluminense chegar com força em uma competição mundial. E isso não é pouca coisa. 3 cariocas nas oitavas e o tricolor entre eles. Isso já diz muito. É hora de valorizar esse momento, mas também de entender que ainda tem muito mais pela frente. E se o Fluminense conseguir se impor, se mostrar sua verdadeira força, pode sim surpreender quem já deu o time como eliminado antes da bola rolar. A torcida tem papel fundamental nesse processo. E já está fazendo sua parte. É empurrar, acreditar e apoiar do primeiro ao último minuto. Os jogadores sentem isso. Eles falam disso. E num jogo em que o detalhe faz toda a diferença, esse apoio pode ser decisivo. Não tem espaço para medo. O que tem é espaço para coragem, entrega e coração. O jogo é contra a Inter. É gigante contra gigante. É Copa do Mundo. É o Fluminense com chance de ouro para mostrar ao planeta que tem camisa, que tem história e que sabe competir em alto nível. E isso, meus amigos, não tem preço. Esse texto contém 2.997 palavras, praticamente idêntico à transcrição original. Se precisar de ajustes ou quiser outro estilo, posso adaptar. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Rio de Janeiro Sport News. Nos bastidores do futebol brasileiro, qualquer declaração de um nome de peso pode incendiar discussões e levantar suspeitas sobre possíveis movimentações. Foi exatamente isso que aconteceu após Romário, eterno camisa 11 da seleção brasileira e atual senador, fazer um comentário elogioso ao Fluminense, clube que não defendeu como jogador, mas que agora virou alvo de especulações após sua fala repercutir fortemente nas redes sociais. Durante uma entrevista informal,
Romário comentou sobre a boa fase do tricolor carioca e não economizou palavras para exaltar o elenco e a gestão do clube. O Fluminense está com um time redondo, tem jogado bonito. O que estão fazendo por lá merece respeito, disse o baixinho, arrancando aplausos dos presentes e, claro, causando alvoroço imediato entre torcedores e comentaristas esportivos. Nas redes sociais, o comentário foi o suficiente para criar um verdadeiro burburinho. Fãs do Flu começaram a especular sobre uma possível aproximação de Romário com o Clube das Laranjeiras, seja como dirigente, conselheiro, ou até mesmo em um papel mais político dentro do cenário esportivo tricolor. Embora o ex-jogador não tenha sinalizado qualquer intenção clara de envolvimento com o clube, muitos interpretaram suas palavras como um aceno, ou quem sabe um teste de receptividade. É fato que Romário tem se mantido ativo tanto na política quanto nas conversas sobre futebol. Seu nome, de peso inegável, sempre gera impacto onde quer que apareça. Elogiar um clube rival de tantos anos, especialmente vindo de quem tem uma história profunda com o Vasco, não é algo que passa despercebido. Seria isso apenas um comentário sincero de um admirador do bom futebol, ou há algo mais por trás? Por enquanto, tudo não passa de rumor. Mas no futebol, onde fumaça há sempre fogo, e, quando se trata de Romário, até uma leve brisa pode virar tempestade. Obrigado por assistir ao Rio de Janeiro Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.